Olá, meus amigos queridos. A gente está aqui dando continuidade ao nosso estudo da obra Paulo e Estevão. E antes da gente prosseguir com a leitura, falaremos hoje de um momento muito especial do livro, descrevendo aí o primeiro cristão que Emmanuel traz nesse livro fantástico, o Paulo e Estevão. E também faremos as primeiras descrições da Casa do Caminho, daqueles trabalhadores incansáveis da aurora do Evangelho que tanto nos inspiram e que acolheram Estevão, que estava gravemente enfermo. Portanto, teremos um estudo hoje muito especial, contando com a participação de todos vocês. Mesmo não sendo ao vivo, vocês podem escrever nos comentários tudo aquilo que vocês gostariam de escrever sobre o estudo de hoje, qualquer pergunta, colocação, que eu prometo responder cada um dos comentários para que a gente possa, assim, construir uma linha de entendimento melhor. E como de costume, como ainda não estamos falando daquela fase em que Estevão passará a ser iluminado pelo cristianismo, nós estamos lendo Centelha da Lei, que é esse livrinho de nossa autoria, e que tem aí mensagens sempre com o finalzinho de cada mensagem, com uma passagem do Velho Testamento, porque esse era o refúgio de Estevão. Essa era a obra que ele tinha como referência naquele tempo, né? O Velho Testamento. Quando a gente passar por um momento em que ele recebe das mãos de Pedro o Evangelho de Mateus, Levi, a gente vai trazer o Centelha do Cristo já iluminando os nossos estudos, né? Com o Novo Testamento também, nessa leitura prévia. E a gente abriu aqui agora na página 39, que vem nos trazer a mensagem chamada arrependimento, que vai dizer o seguinte: para que alcances a paz desejada, é necessário endireitar os teus caminhos que te levarão ao Senhor da vida. O arrependimento sincero é o sentimento que, provavelmente, tivestes antes de reencarnar. Poderás permanecer se arrependendo dos pequenos e grandes equívocos que tens tido ao longo da tua caminhada, mas que teu remorso dê frutos de arrependimento. O profeta Elias retorna à vida como João Batista e prepara os caminhos para o Senhor e prepara os caminhos para o Cristo, endireitando a existência e recomendando o mesmo aos cristãos de agora. Isaías, alguns séculos antes, sentiu este fato, profetizou, portanto: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Então, que a gente possa, por meio dessa mensagem, endireitar o nosso coração nas pegadas do Cristo e segui-los todos os dias em todas as pequenas possibilidades que Deus nos oferece. Vamos então agora orar e pedir a proteção a Jesus para todos os lares aqui representados, a proteção para que nesse estudo a gente possa ter a melhor interpretação possível dentro das nossas limitações e que esse roteiro de luz, esse atalho luminoso que é o cristianismo nascente, possa servir para todos nós como meio de crescimento, de arrependimento, de transformação e, acima de tudo, Jesus, nos dê força para perseverarmos nessa mudança, nessa transformação que tanto almejamos, conhecendo a Tua palavra libertadora. E que assim seja. Vamos lá então, meus irmãos, dar sequência no nosso estudo, que paramos naquele momento em que Estevão, muito enfermo, mal deu os primeiros passos ali na beirada do porto da cidade de Jope e caiu. E naquela queda ele foi assaltado por um ladrão que passava pelo caminho. A gente viu que o próprio ladrão ficou comovido com a enfermidade, mas principalmente com a humildade de Gesiel, o Estevão, ainda conhecido como Gesiel, e então ele se lembra dos homens do caminho e percebe que eles poderiam ajudar aquele pobre homem que estava entre a vida e a morte. Então a gente vai pegar o estudo a partir desse ponto e perceber a descrição de Emmanuel do primeiro cristão que nós temos notícia aqui na obra Paulo e Estevão. Veja que interessante, O primeiro cristão. Então eu acho que Emmanuel quer ensinar alguma coisa para a gente, que está buscando também, todos nós estamos buscando aí o caminho
do verdadeiro cristão, não é? A gente quer se tornar um verdadeiro cristão ao longo da vida. É isso que a doutrina espírita e qualquer religião cristã nos propõe. Então, a gente vai acompanhar esse momento em que Estevão é levado, é praticamente carregado no colo por um ladrão, por um criminoso que o amparou. Né? Aí também tem uma mensagem muito forte, não é? Emmanuel, a espiritualidade nos mostrando que Jesus confia em todos nós, independente do erro que a gente tenha cometido, né? Que ninguém está desacreditado, que ninguém tem potências na alma. E a gente vê de fato aqui um dos grandes vultos do cristianismo, Estevão, sendo aí amparado por um criminoso, né? E resgatado, acolhido por aquele homem que ainda estava enfermo em seu espírito e ainda errava criminosamente. Mas olha o que Emmanuel nos narra sobre esse fato e sobre esse momento. Vejam que lindo. Mais algumas palavras e Irineu. Irineu, só para a gente lembrar aqui, era realmente aquele criminoso, né? E Emmanuel, então, vem nos falar. Mais algumas palavras e Irineu prontificou-se a conduzi-lo ao conhecido mais próximo, amparando-lhe o corpo enfermo e vacilante. Então, aqui a gente já começa com uma reflexão muito importante para todos nós nos dias atuais. A gente está falando de um criminoso, mas que naquele momento estava amparando um irmão enfermo, não é? E eu fico pensando da seguinte forma, não é? Que é amparando o corpo enfermo e vacilante. Nós que teoricamente não estamos cometendo crime aos olhos do mundo, não é? Quantas vezes a gente tem amparado esses nossos irmãos enfermos? Será que esse ano, agora de 2022, né? Sei que tem a questão da pandemia, mas será que a gente já fez uma visita em um hospital? Ou um familiar, ou um amigo que esteja enfermo, né? Todos aí vacinados, tomando os cuidados sanitários. Será que nós já fizemos esse movimento? Então, às vezes, a gente julga muito a condição das pessoas, os erros que as pessoas cometeram, e a gente não percebe que, às vezes, tem pessoas que cometeram erros sim, que estão no crime, mas que muitas vezes têm tido atitudes caridosas, não é? E a gente aí na inércia espiritual, né, com muita dificuldade de praticar algo em benefício desses irmãos. E aí Emmanuel continua dizendo o seguinte: o sol caricioso da manhã começava a despertar a natureza, com os raios quentes e confortadores. Emmanuel fala muito sobre o sol, em toda a obra Paulo Estevão, aliás, em toda a sua obra, né, da importância do sol em nossas vidas, né? O sol é fonte de vida e a gente precisa muito disso. Então aqui ele fala sobre o quanto o sol é reconfortador para toda a natureza, para toda a criação. E isso é muito lindo também, né? A gente poderia estudar só sobre o sol um dia, quem sabe, né? Quando Emmanuel trazer definições mais profundas, a gente pode pegar outros elementos que a gente tenha, como no livro A Caminho da Luz, que vai trazer toda a criação do planeta Terra, fala do Sol também, por parte de Jesus Cristo. O livro Cartas de uma Morta também, que foi o único livro escrito pela mãe de Chico Xavier, traz ali observações sobre os sóis em outros planetas que são extremamente profundas também, né? Mais para frente a gente vai poder estudar um pouco mais sobre essa questão. E Emmanuel então continua dizendo o seguinte: feita a reduzida caminhada por um atalho agreste, sustido pelo meliante, arvorado em benfeitor, né? Então sustentado por aquele homem meliante, né? E que ele estava transformado em benfeitor. Então realmente a espiritualidade confia trabalhos de caridade a todos nós, independente dos nossos erros, né? Não vamos se colocar aí como vítima, achar que a gente não dá conta, porque a gente dá sim, o bem é transformador. Gesiel parava à porta de uma casa de aparência humilde. Irineu entrou e de lá regressou com um homem idoso, de semblante agradável, que estendeu a mão cordialmente ao moço hebreu, dizendo... Antes da gente falar a fala desse homem idoso, né, e revelar quem é esse homem idoso, que é o primeiro cristão, que será descrito aqui na obra Paulo Estevão, eu gostaria de trazer alguns detalhes aqui escritos por Emmanuel. Será que foi por obra do acaso que ele vem falar sobre a casa daquele homem que Irineu levou Gesiel? Vejam só, uma casa com aparência humilde. Então ele está falando da parte física daquela construção. Uma casa muito simplória. Eu me lembro que quando eu comecei aí na minha adolescência a fazer a campanha do quilo,
não é? Às vezes a gente ia para um bairro que tinha casas melhores, medianas, casas muito simples, não é? E quando era aquela casa simples, às vezes com trinca, faltando um reboco, eu ficava extremamente constrangido de pedir algo àquelas pessoas. Eu pensava, bom, ali eles estão passando dificuldade, eu estou aqui pedindo, né? E às vezes eu fingia de bobo e pulava aquela casa, né? Não dando oportunidade para eles fazerem a caridade. E às vezes a gente acha que para fazer uma caridade material tem que ser muito. Lembremos o óbolo da viúva, né? Aquela moedinha, mas dada com tanto amor, com tanto carinho. E aí eu comecei a perceber que quando a gente batia nessas portas bem simples e até com aquele constrangimento de pedir aonde nós acreditávamos estar faltando também o necessário, eram os locais que a gente recebia com mais amor, não é? Eu me lembro que uma dessas oportunidades, no centro que eu frequentava, às terças-feiras pela manhã, é distribuído um macarrão, não é? E a gente, fazendo esses trabalhos, a gente acaba acostumando com as pessoas. Embora fossem ali centenas de pessoas que iam buscar um pacotinho de macarrão, a gente vai lembrando sempre daqueles rostos, né? Marcam a nossa vida, porque esses momentos são incomparáveis, né, meus amigos? E eu me recordo que um dia, na campanha do quilo, que era aos domingos, em uma dessas casas muito simples, a pessoa que me recebeu na porta era uma daquelas senhorinhas que iam na terça-feira e que às vezes andavam 3 horas da casa delas até o local que a gente trabalhava na casa espírita, que era na região central da minha cidade, para buscar um pacotinho de macarrão, porque passavam fome, passavam necessidade. E eu tinha visto aquela mulher na terça-feira buscando um pacote de macarrão e no domingo ela pegando um pouquinho daquele macarrão e doando para a campanha do quilo, não é? Então isso tudo nos ensina muito, nos ensina que às vezes a gente acha que não tem tempo, que não tem dinheiro para ajudar, e a gente esquece do óbolo da viúva, a gente esquece que qualquer ser humano está em condição, sim, de prestar socorro ao seu irmão. E aí Emmanuel, não por acaso, fala que a casa que Gesiel foi levado era uma casa com aparência humilde, não é? Mas se a pessoa tem uma aparência simples, se ela se veste simples, se ela fala de forma simples, se ela mora numa casa simples, não quer dizer que ela não vai estar em condição de ajudar. A gente vê aqui o exemplo de um meliante, de alguém que ia cometer um crime e acabou também entrando naquele processo de amor, consequência da humildade e do magnetismo do jovem Gesiel. Então, a primeira característica, a casa, né, daquele cristão, uma casa muito simples. E aí ele segue nos dizendo que Irineu entrou e de lá regressou com um homem idoso, de semblante agradável, não é? Então, uma casa humilde, um homem velhinho, mas vejam a primeira característica dele, não é? Vejam a primeira característica, semblante agradável. Quantas e quantas vezes, porque falta um valor material, não é? Porque a gente não valoriza o necessário, a gente sempre quer mais, ou se está passando por um aperto, a gente se revolta. Então, um homem que aparentemente estava humilde, estava com poucos recursos financeiros, né? Vivendo numa casa muito simples, já com a idade avançada, não temos relatos que ele estava vivendo com alguém, com algum filho, então uma pessoa que vivia sozinha, mas estava com um semblante agradável. E às vezes pela primeira contrariedade que a gente tem no dia, a gente fecha a cara, já não conversa direito, já dá patada nenhum, já responde de forma ríspida o outro. E não tem nada melhor do que encontrarmos com pessoas com semblante agradável. Sermos recebidos em um local onde há pessoas com semblante agradável. Então não é por acaso que Emmanuel traz essas primeiras características. Uma casa humilde, ou seja, não é pela aparência física, financeira, que seremos cristãos ou não. Um homem idoso, independente da idade, podemos servir a Jesus. Independente se temos algum problema de saúde ou não, conseguimos de alguma maneira servir o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a gente vai colocando barreiras, né? A gente vai colocando dificuldades para trabalhar na vinha do Senhor. Então, conhecemos Jesus, temos a bênção do trabalho, seja material, seja um trabalho espiritual, vamos carregar o semblante feliz no nosso dia a dia. Está passando por problema? Vamos nos esforçar para termos o nosso semblante agradável a todos aqueles que passarem, cruzarem o nosso caminho. Porque o otimismo faz parte da fé. O otimismo leva esperança aos nossos corações e aos corações amigos que convivem conosco e partilham conosco da existência. Então vejam as características desse primeiro cristão,
E vejam que não é por acaso que Emmanuel traz tudo isso, né? E ele continua dizendo o seguinte, o idoso de semblante agradável que estendeu a mão. Gente, isso não é só Emmanuel contando o que estava acontecendo ali na parte literal da cena. Está falando e descrevendo o primeiro cristão. Então, se queremos ser cristão, independente da condição material, independente da idade, da nossa condição de saúde física, psicológica, a gente precisa estar feliz por servir a Jesus e dispostos a estender a mão para qualquer um que bater a nossa porta. Então, com um semblante agradável, estenda a mão ao seu irmão. Porque foi isso que o primeiro cristão, descrito por Emmanuel no livro Paulo Estevão, fez a Gesiel. Quantos Gesiéis não estão caídos pelo caminho? Esperando alguém acreditar neles? Esperando algum cristão, de fato, estender as mãos. Estendeu a mão, olha a característica, cordialmente. Então é uma sequência, não é? Semblante agradável, sorriso no rosto. Isso abre portas. Eu sou tímido. O sorriso fala muito mais que muitas palavras. Semblante agradável, estenda as mãos de forma cordial. De forma cordial, verdadeira, respeitosamente, não é? Sem segundas intenções. Estender as mãos verdadeiramente, sem segundas intenções, sendo educado, não é? Sendo um legítimo cavaleiro, uma dama, cordialmente. Ao moço hebreu, dizendo. Então, só agora que ele vai pronunciar a palavra. Vejam que linda essa construção de pensamento, não é? Essas descrições de Emmanuel. Só agora aquele cristão vai pronunciar uma palavra. Mas vejam, meus amigos, o quanto ele nos disse com toda essa postura. Veja o quanto ele nos ensinou com toda essa postura. E só agora ele vai pronunciar as primeiras palavras que também nos ensina muito. Vejam que linda. De onde vens, irmão? De onde vens, irmão? Esse de onde vens não é de uma maneira curiosa, mas era uma pessoa que vinha de outra cidade, estava enfermo, ele queria entender qual que era aquele processo, não é? Ele queria se inteirar da dificuldade, do possível problema que aquele irmão passava, mas o mais belo, ele chamava alguém desconhecido de irmão, e não era por um simples costume, mas era porque ele entendia que somos todos filhos de um mesmo pai. E a partir do momento que a gente entender que somos irmãos uns dos outros, a gente vai conseguir carregar o semblante agradável. Teremos sempre um sorriso no rosto, ainda que a gente não conheça ou que a gente tenha diferenças com alguém. A gente vai estar sempre disposto a estender as mãos de forma cordial, nos interessando pela sorte do irmão, porque somos todos, meus amigos, parte da mesma e grande e maravilhosa família universal, tendo Deus como Pai e Jesus como irmão mais velho, o nosso bom pastor, que nos conhece pelo nome, que nos conhece na nossa intimidade. E aí Emmanuel vai comentar o quadro mental de Estevão, depois de receber todo esse carinho, todo esse amor daquele cristão que a gente ainda nem sabe o nome, né? De onde vens, irmãos? O rapaz admirou-se de tanta afabilidade e delicadeza. Então Estevão ficou admirado, porque vejam só, a forma que ele estava sendo tratado, a forma que ele foi humilhado a vida inteira, sendo hebreu em Corinto pelos romanos, recentemente sendo um escravo, não é? Vindo de um castigo terrível, vindo de uma prisão, testemunhando a morte do pai, anteriormente também alguns anos a prisão do pai, o sofrimento, né? E ali ele fica admirado com tanta afabilidade e delicadeza. Então a gente não perde nada em sermos afáveis, delicados, cordiais com as pessoas que cruzam o nosso caminho, não é? Estas devem ser características do verdadeiro cristão, não é? E aí, seguindo essas características, a gente vê. O rapaz admirou-se com tanta afabilidade e delicadeza num homem a quem via pela primeira vez. Ele via a pessoa pela primeira vez e estava surpreendido, né? E eu não sei se vocês já perceberam, a gente vai criando ídolos no movimento religioso, e aqui eu falo mais do movimento espírita,
porque às vezes a gente tem facilidade em tecer críticas a outros irmãos de outras denominações religiosas, e a gente não percebe que às vezes a gente vai criando ídolos, e a gente não cria ídolos pelo exemplo, não é? Mas pelo status. E muitas vezes aqueles que a gente tem como referência não está disposto a ser cordial, não está disposto a ser afável, a serem delicados, ao ponto de dar a atenção para alguém que procura por uma conversa fraterna, a dar um abraço sincero, não é? A gente tem criado, e eu como palestrante, eu faço esses comentários não para acusar A ou B, mas para a gente refletir junto, não é? Não é porque a pessoa faz palestra num grande congresso, na casa espírita, ou que é passista, que é um médium que recebe o espiritual B, que ele vai ter que deixar de ser educado, na verdade. O mínimo que a gente tem que fazer enquanto cristão, e aqui quem traz essa lição é o próprio Emmanuel, se a gente for pesquisar no Evangelho, a gente vai ver que era uma postura de todos aqueles que caminhavam nos passos do nosso Senhor Jesus Cristo, é sermos gentis, educados uns com os outros, dar atenção, ouvir aqueles que nos procuram, não tem ninguém melhor que ninguém, não é? Então isso é obrigação de cristão, termos as boas relações. Ah, mas a pessoa falou para 3.000 pessoas, ela não consegue, é claro que não vai conseguir dar atenção para todos, mas dentro do que pode fazer, faça o melhor. A gente lembra do Chico, que enquanto não passava a última pessoa para falar com ele, para pegar uma dedicatória, ele pacientemente não deixava de conversar, não deixava de atender, não é? Então a gente tem que pegar esses bons exemplos para que a gente possa segui-los, não é? Esse é o caminho seguro. Então ele ficou ali surpreso com aquela forma de agir, né, com afabilidade e delicadeza, e Emmanuel continua, porque era um homem a quem via pela primeira vez. Por que lhe dava o título familiar, chamando ele de irmão, reservado ao círculo mais íntimo dos que nasciam sob o mesmo teto? Porque ali ele falava da família universal, né? Então, é extrapolar o nosso egoísmo, é levar o carinho, o afeto que a gente oferece aos pais, aos filhos, para qualquer um que bater a nossa porta, a qualquer um que estiver precisando da gente, porque em verdade nossa família é universal. Lembrando que Jesus ali na crucificação, né, quando vê a chegada de João, que ampara, passa a mão nos ombros de Maria, como se quisesse falar com ela, sem pronunciar a palavra. Você não está sozinha, eu estou aqui do seu lado. Jesus ali reúne forças, né, diante daquele martírio e fala: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Ele diz isso como um dos últimos ensinos, realmente nos falando para extrapolarmos a convivência no ciclo doméstico, mas entender que existe essa família universal. E ali Estevão se depara pela primeira vez com essa grande mensagem da família cristã, da família universal. E então ele pergunta para aquele cristão: por que me chamas irmão, se não me conheceis? Interrogou comovido. Ele não estava tirando satisfação, não estava brigando. Ele ficou comovido. Por que você está me chamando de irmão? Você não me conhece, não é? Ele que estava acostumado a ser tratado como um escravo. Então aquilo ali realmente tocou o coração dele, não é? E então o cristão vai responder da seguinte forma: mas o interpelado, renovando o sorriso generoso, acrescentava, né? Renovando o sorriso generoso. Então essa característica do sorriso, da confiança, do semblante de otimismo, era uma característica daqueles cristãos. Somos todos uma grande família em Cristo Jesus. Somos todos uma grande família em Cristo Jesus. Isso é muito bonito, meus irmãos. Isso é muito lindo, não é? Gesiel não compreendeu. Quem seria aquele Jesus? Um novo Deus para os que desconheciam a lei? Reconhecendo que a enfermidade não lhe dava ensanchas a cogitações religiosas ou filosóficas, respondeu simplesmente: Deus vos recompense pela generosidade da acolhida. Venho de Cefalônia, tendo adoecido gravemente em viagem, e assim que nesse estado recorro à vossa caridade. Então Emmanuel traz as características do primeiro cristão, tendo o enfermo, batendo à sua porta, recorrendo à caridade dele. Quantas pessoas Jesus também, o nosso bom pastor, não faz bater à nossa porta, a recorrer à nossa caridade, seja de um pão, seja de um afeto, seja da atenção. E muitas vezes, pela chamada correria do dia a dia,
a gente deixa de fazer o papel do verdadeiro cristão. E só agora ele vai falar o nome dele, né? Só agora ele vai falar o nome dele. Efraim, disse Irineu, dirigindo-se... Só agora eles vão trazer o nome dele, na verdade, né? Efraim, disse Irineu, dirigindo-se ao dono da casa. Nosso amigo tem febre e seu estado geral requer cuidados. Você, que é um dos bons homens do caminho, há de acolhê-lo com um coração dedicado aos que sofrem. Então, percebam o seguinte, a visão de um criminoso diante daquele que praticava a caridade, diante daquele que praticava o bem. Ele tinha o respeito de alguém que praticava crimes. Podem ter certeza, se um dia Irineu, né, o criminoso, quisesse assaltar uma casa, com certeza não seria a casa de Efraim. Não é? Pelo exemplo do amor, ele tocava o coração daquele homem que estava cativo no crime ainda. Não é? Então, quem caminha com Jesus pode ter certeza que vai ter uma proteção muito maior. Lembra daquela frase germânica que a gente sempre comenta, não é? O bem que você fizer em qualquer momento vai ser seu advogado em toda parte. O bem que fizer em qualquer momento vai ser o seu advogado em toda parte. Não é? E aqui a gente vê Efraim. Nosso amigo tem febre e seu estado geral requer cuidados. Mas vejam só o detalhe. Você, que é um dos bons homens do caminho. Então aqui ele fala no plural, porque ele sabia que quem seguia Jesus, que na época eram chamados de homens do caminho, eram homens bons. Há de acolhê-lo. Então o cristão precisa aprender a acolher, não é? Qualquer um que cruza o nosso caminho, que vai na casa espírita, que entra no nosso lar, a gente precisa saber acolher. A gente sempre serve um cafezinho quando alguém vai em casa, tem gente que serve uma bebida alcoólica, e eu não estou aqui criticando, né, quando a gente vai confraternizar com alguém. Já perceberam que a gente tem dificuldade de saber acolher como um cristão? E aqui não é fazer um discurso moralista, mas chamar a pessoa para ler um livrinho pequenininho como esse aqui, ó, um trecho do Evangelho, fazer uma oração junto, não é, para que aquela visita dentro da nossa casa seja marcada pelo Cristo, não é? Então a gente tem que começar a pensar como que a gente tem acolhido as pessoas que cruzam o nosso caminho, o que a gente tem oferecido para elas, não é? A vida é um sopro, como fala André Luiz, ela passa tão rápida e a gente precisa aproveitar cada instante. Há de acolhê-lo com um coração dedicado aos que sofrem. Então, os homens do caminho, os cristãos, eram vistos por toda a sociedade, inclusive pelos criminosos, como homens bons que sabiam acolher com um coração dedicado aos que sofrem. Nós precisamos aprender a acolher com dedicação todos aqueles que se encontram no sofrimento, não é? E aí Efraim, que é esse primeiro cristão descrito no livro Paulo Estevão, vai dizer o seguinte, aliás, Emmanuel vai dizer o seguinte sobre ele: Efraim aproximou-se mais do jovem enfermo e observou: não é o primeiro doente de Cefalônia que o Cristo envia à minha porta. Então vejam a visão dele, observando aquele enfermo. Ele sabia que aquele homem miserável havia sido mandado por Jesus. E quando a gente vê pessoas transfiguradas no nosso caminho, a gente julga demais e a gente esquece de dedicar o tempo, o carinho, o amor cristão a esses que sofrem, não é? No crime, nas drogas e de tantas outras formas. Ainda anteontem, outro aqui surgiu com o corpo crivado em feridas de mau caráter. Aliás, conhecendo a gravidade do caso, pretendo logo à tarde levá-lo para Jerusalém. Mas é necessário ir tão longe? Perguntou Irineu com espanto. Somente lá temos maior número de cooperadores, esclareceu com humildade. Então a oração em grupo, a energia, o magnetismo da Casa do Caminho tinha poder suficiente para curar aquele enfermo, se tivesse dentro da programação e do merecimento, não é? A gente vai reduzir um pouco o tempo do nosso estudo, porque a gente vai observando que Paulo Estevão tem muitas informações. A gente vai parar nesse instante e no próximo estudo, que a gente publicará aqui, dentro de alguns dias, a gente já vai falar da jornada de Gesiel chegando à Casa do Caminho, sendo acolhido por Tiago, por Pedro, tendo contato com o Evangelho, e aí a gente vai mergulhar nas Escrituras Sagradas, em Atos dos Apóstolos, primeiro no Evangelho de Mateus, e a gente vai ver o quanto Paulo Estevão nos aproxima dos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz a todos e que o Mestre continue sendo a maior referência de nossas vidas. Um abraço, meus irmãos.